livro de Marcos, no capítulo 6. É um texto bastante conhecido, amém? Tá, e o versículo é o 30. E o texto diz assim: voltaram os apóstolos. Posso começar, irmãos? Sim. Amém. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Olha só o empenho desses homens, hein? Visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe eles: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos, de 100 em 100, e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Glória a Deus. Palavras da salvação. Amém. Glória a Deus, aleluia. Esse é um texto muito interessante. E ele vai ser a base da pregação de hoje. Hoje que nós vamos ministrar, amém? Acerca de fé. Já sabemos tantas coisas acerca de fé, mas essa tarde o Espírito ministrou acerca de fazermos conforme Jesus fazia, de falarmos conforme Jesus falava, ter as práticas de Jesus, amém? Amém. E a gente vai analisar esse texto que foi lido agora, e há coisas sobrenaturais neste texto. Lá no versículo 30, por exemplo, ele vem dizendo: em declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. E a gente analisando só esse trecho aqui, até aqui então, a gente observa como é o ser humano. No momento de uma adversidade, eles querem se dissipar, eles querem se espalhar. Onde Jesus está querendo o quê? Ele está querendo o tempo todo que nós estejamos em união, agrupados. É assim o fundamento, a ideia de igreja que Jesus estabeleceu na terra, estarmos juntos. Lá no Salmo 133 ele vem falando acerca disso. Onde estamos juntos, onde estamos agrupados, ali o Senhor derrama, Ele derrama as nossas bênçãos. É em grupo. Mas o que aconteceu aqui? Na primeira adversidade seria a escassez de alimento. E olha que eles não estavam lá muito tempo, amém? Eles estavam lá pouco tempo. Na primeira dificuldade, a ideia deles é o quê? Dispersa, vamos dissipar, vamos espalhar esse povo. Jesus, não. O que Jesus faz? Há uma dificuldade, Jesus sempre entra com um milagre em toda dificuldade. Amém? Seja qual for a dificuldade, a escassez, Ele vem para nos dar abundantemente mais e mais, pois o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus
que pode todas as coisas. E ele entrou com o quê? Ele entrou com a provisão. Aí o texto segue dizendo, versículo 37. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhe vós mesmos de comer. Jesus está falando, dá-lhe vocês o de comer. Porque o que Jesus faz? Ele, toda situação de escassez, ele quer que nós resolvemos primeiro entre nós. Ele sugeriu, dá vocês o que de comer. Jesus não perguntou se tinha, ele falou para dar. Jesus, ele vinha aqui, Jesus é sensacional. Ele vem aqui fazendo o quê? A experimentação dos seus discípulos. Ele vem passando conhecimento, ele tem a resolução do problema, ele sabe o que está acontecendo, mas ele coloca aquela pessoa para praticar, para estar em confronto daquela situação. Pois essa é a experimentação, essa era a forma dele preparar os 12. Amém? Ou se ele não fizesse dessa forma, seriam meninos após a partida dele. Então ele falou para que resolvesse entre nós. Ou seja, ainda ele está deixando o poder daquela questão para o homem resolver. Mas aí o homem fala que o quê? No versículo 38. Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Ou seja, Jesus falou, resolve entre vocês. Eles falaram, poxa, mas não tem como, porque é muita multidão e não temos provisão. Não temos como comprar. Jesus responde no 38. Quantos pães tendes? E de ver. Deu a ordem para ver quanto que eles tinham. E aí aquele povo volta com o resultado. 5 pães e 2 peixes. Não dá para uma multidão, ou seja, Jesus está passando uma bola para nós que a gente não resolve. Nós não temos esse poder para resolver. Nós queríamos resolver entre nós. Essa dificuldade agora não pode estar mais em nossas mãos. Vamos passar para a sua mão, pois o Senhor é quem resolve. Amém? E aí ele vem dizendo no 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. Antes do milagre, o que Jesus começou a fazer? Jesus começou a colocar ordem na casa. Tem gente para todo lado, não, vamos organizar esse negócio aqui, está muito bagunçado, e ele começa a colocar ordem. É para sentar em qualquer lugar? Não. É para sentar onde? Para sujar a roupa do povo? Não. É para sentar sobre a relva verde. Eu imagino que seja grama, amém? Grama que nós temos aqui. Então é para todo mundo estar sentado, mas não é em qualquer lugar. Não é para sentar na poeira, não é para estar em qualquer lugar. Não é para sentar em uma pedra, não é para sentar em cima de uma árvore, é para você sentar em uma relva verde, todos assentados. A organização de Jesus, ela não para por aí não. O que ele vem dizendo? Repartindo, versículo 40, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e 50 em 50. As coisas de Deus têm decência, têm ordem, não é de qualquer jeito. Ele separou por grupos. Ele sabia que aquele grupo tem 50, aquele grupo ali tem 100. Por quê? Para a forma que ele iria trabalhar ser uma forma organizada. Tu já pensou uma multidão faminta, tu começar a distribuir uma grande quantidade de pães e de peixes? Ia virar confusão, ia ter pisoteio, iam sair pessoas feridas. Quem está entendendo aí? Iam sair pessoas machucadas. Tem que ser da forma correta. A forma que Deus ele trabalha é correta. Deus nunca vai usar as armas do mundo, as armas de Satanás para administrar a igreja, jamais. Então aonde que nós estejamos vendo uma situação que traz conflito, que não traz ordem e decência, que não traz organização, saiba que ali Deus não está operando. Ele vai esperar o quê? Ele vai esperar que nós nos organizamos para que as bênçãos dele sejam derramadas. Organizar não só nós em grupos, mas organizar também a nossa vida. A nossa vida precisa ser uma vida santificada. Precisamos estar em comunhão. Amém? Glória a Deus, louvado seja. Não precisamos seguir o curso natural do mundo, pois o mundo jaz do maligno, conforme a palavra diz. E se nós quisermos adquirir situações tanto materiais quanto imateriais por outras formas que não for da forma de Deus, isso não vai trazer paz, vai trazer dano, em algum momento vai dar errado. Amém? Precisamos ter organização. Organização aonde? Na nossa finança. Precisamos nos organizar aonde? No nosso trabalho. Amém? Existiu uma crise. O pessoal falou em crise 3 anos.
Mas eu digo a vocês, se nós, não só vocês, também eu, pois o primeiro ouvido a ouvir o que está sendo dito é o meu, amém? A palavra também é para mim. Nós nos organizarmos, se formos bons funcionários, nós não teremos crise em nossas vidas, amém? Precisamos cumprir horário, precisamos ter decência, precisamos ter zelo pelo aquele serviço que nos é confiado, pois quando chega no fim do mês, nós vamos querer receber o salário, amém? Hoje a pregação não era para emprego não, mas se pegamos esse rumo aí, vamos embora, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Lá no versículo 40, ele vem falando acerca da divisão de 100 em 150 em 50. No 41 ele vem dizendo: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e repartindo os pães deu aos discípulos, para que os distribuíssem. Amém? Vou parar por aqui o texto. O que ele fez? Ele recebeu o quê? Ele já estava com a situação em suas mãos. O problema é o quê? É pão e é peixe. Ele apresentou a causa ao Pai. Olha o que Jesus faz. Ele apresentou a causa ao Pai. Para quem? Para quem ia resolver. Eles não tinham essa capacidade de resolver. Jesus falou: me dá aqui esses negócios aqui que eu sei como é que se resolve. E ele entra para resolver. Toda causa que a gente julga impossível, para Deus nada é impossível. Ele entra com o seu braço estendido e breve vem a resposta. Pois Deus é Deus. E se Ele alimenta até os pássaros do céu, quem fará por nós que somos filhos? Nós somos filhos, amém? Filhos. E um pai não vai dar uma pedra para um filho. Deus não vai deixar você na escassez. Deus não vai deixar você ser envergonhado se você estiver fazendo aquilo que é certo. Mas agora, a partir do momento em que nós quisermos conquistar as coisas deste mundo por meio de situações ilícitas, vai dar errado. Vai dar errado. Aí vem a vergonha, vem sim. Pois Deus não está no negócio. Tudo aquilo que Deus não está no negócio tende a prosperar. Algo vai dar errado em algum momento. No início, no meio, no fim vai dar errado. Não dá certo. As coisas de Satanás não prosperam. Amém? Amém. Precisamos ter a nossa direção, a nossa vida inteira, todos os nossos planos e projetos determinados no plano de Deus. Aleluia. No plano de reino. É ilícito? Não. Fuja daquilo. Não é da vontade do Pai? Não. Fuja daquilo. Ainda que você vá tirar naquele momento algum proveito, seja ele material, seja ele físico, seja ele sentimental, da forma que for. Amém? Não precisamos das armas do adversário, conforme nosso Pai não precisa. Precisamos o quê? Estar firmado nessa palavra. Pois no momento em que nós nos dedicamos a essa palavra ela produz um resultado, pois é viva e eficaz. E ela vem produzir um resultado que condiz com o triunfo que Cristo estabeleceu para a igreja. Louvado seja Deus, amém? Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e repartindo os pães, deu aos discípulos. Olha o que Jesus faz. Ele poderia ter dado, não poderia? Não, ele está lhe ensinando. Olha só, meus filhos. Recebeu a bênção, passo para vocês agora. Distribua. Jesus, ele não era uma pessoa que queria chamar atenção. Ele poderia ele mesmo ter distribuído. Ele transmite aquela responsabilidade, aquele momento de triunfo, de oportuno, de alegria, de milagre. Ele transmitiu com outras pessoas, amém? Amém. Glória a Deus. E por todos repartiu também os peixes. Versículo 42, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, olha a abundância. 5.000 homens comeram e ainda sobrou. Amém? Isso aqui ele já demonstra para nós o tamanho do Deus que nós servimos, o tamanho do Deus que está acerca, que está inclinado para nos ouvir, para trabalhar em nossas vidas, para fazer coisas sobrenaturais. Isso tudo é por meio de quê, meus irmãos? Que nós cremos. Tudo isso que já foi dito até aqui, nós precisamos crer e precisamos estabelecer o quê? A nossa fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E o nosso Pai, nós precisamos entender, Deus não faz acepção de pessoas, não. Toda pessoa que está aqui tem a mesma importância, tem a mesma relevância para Deus. Só que nós precisamos pensar bem. Vamos ver como Jesus se comportava, como Jesus
andava. Em dados momentos da Bíblia, nós observamos que Jesus, ele dizia assim: nem em Israel eu vi uma fé como esta. Aí eu passo a entender e eu peço que os irmãos façam a reflexão também. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de fé. Isso ele faz, meus queridos. Ele faz acepção de fé, sim. Aquela pessoa que tem uma fé diferenciada, uma fé elevada em grau maior do que a outra, ela chama mais atenção para Deus do que a outra pessoa. É por essa razão que nós vemos pessoas prosperarem e outras pessoas não prosperarem, continuarem da mesma forma. Pois aquela pessoa que está prosperando, ela tem uma fé que chama a atenção de Deus. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. De que forma que nós estamos vivendo? Estamos vivendo condicionando a nossa vida onde? No homem ou em Deus? Quando depositamos a esperança, a nossa fé em local que não condiz com a vontade de Deus, não vai dar certo. Quando colocamos a nossa fé no homem, não vai dar certo. Aquela promoção de emprego que você está esperando no homem, não vai dar certo. Amém? Aquela casa própria, aquele carro que você está querendo conquistar, não vai dar certo. Se você está colocando o quê? A sua santificação no homem, o homem nada pode fazer. Amém? Está querendo ser santo no homem, está querendo casar para ser santo, para ter a sua santificação adquirida, está colocando no lugar errado, está depositando no lugar errado. E aí as coisas não acontecem dessa forma. Precisamos depositar, buscar nossa fé em nosso Deus. Como que nós vamos fazer isso? Por meio da palavra, amém? Glória a Deus. Por meio da palavra nós vamos chegar num patamar de fé que o nosso Deus quer. E como? Se a palavra diz que a fé vem por ouvir, e vem por ouvir esta palavra, nós precisamos estar como nós estamos aqui agora. O que é que nós estamos fazendo? Ouvindo a palavra de nosso Deus, amém? Glória a Deus! Louvado seja Deus! Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Amém? O que é que ele está dizendo? Não vamos tomar a forma deste mundo. O mundo diz que aquele que trapaceia, ele se dá bem, o estelionatário se dá bem. Ele está dizendo que se você passar a perna no seu irmão, você vai se dar bem. O mundo, ele diz nesse versículo, não se conformar. Quando ele fala não conformar, não tome a forma. Amém? Imagina que eu estou com um copo de água na mão. Se eu coloco água neste copo e coloco no congelador, eu quebro o copo, fica o quê? Fica o gelo na forma do mundo, amém? Não é isso que está acontecendo? Verdade. E aí o que ele está dizendo? Não tomar a forma do mundo, não seja guiado, não seja direcionado nas formas que o mundo está. Pois nós precisamos crer e entender que o mundo jaz do maligno. Se formos por esse caminho vai dar errado, amém? Não conformeis com este mundo, algumas versões falam século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação de mente. Já foi dito aqui outras vezes, mas assim, como Paulo falou, é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, amém? Amém. A nossa mente, ela não é, presta bem atenção, a nossa mente, ela não é transformada no momento em que aceitamos Jesus. Só é transformado em nós o nosso espírito, conforme diz 2 Coríntios no capítulo 5, no versículo 17. O nosso espírito é transformado, nós deixamos de ser velha criatura, passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus, amém? Mas a nossa mente, ela continua da mesma coisa. É por isso que nós vemos crentes que ainda têm atitude de menino, como Paulo mencionou em suas cartas. Que alguns daqueles que ele escreviam ainda tinha atitude de menino. Tá convertido? Tá sendo cristão? Tá, mas tem atitude de menino e não avança. Por que não avança? Porque não medita nesta palavra de dia e de noite, conforme diz a palavra. Quando não se medita nesta palavra, continua, o espírito está assim, está salvo, mas a mente continua tendo ainda atitude de criança, atitude mundanas. Por essa razão que nós precisamos o quê? Edificar nossa fé por meio da palavra. Transformai-vos a nossa mente, é o que o versículo fala. Transforme a mente, transforme a mente. Não quero você mais nessa posição. Você já entendeu que Jesus é a luz do mundo, mas eu quero que você avance para o alvo. É para você avançar. Continue andando, pois tem mais para nós
salvação, vamos entender aqui uma coisa. Salvação é apenas uma bênção dentro de um pacote muito maior. A gente só fica olhando para a salvação, mas é um presente dentro de um pacote. Tem outras questões que a gente tem que entender que Deus quer nos revelar. Ele quer nos revelar coisas sobrenaturais. Clama a mim, responder-te-ei coisas ocultas e grandes que ainda não sabe. Louvado seja Deus. Essa é a palavra, essa é a promessa que Ele tem para nós. E o que é que Ele vem dizendo? Segue aqui o versículo. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que repartiu. Presta bem atenção. Segundo a medida de fé que Ele repartiu a cada um. Quando Ele fala que Ele repartiu, eu entendo o que, meus queridos? Todos nós aqui cremos em Jesus, amém? Todo mundo aqui, quando creu, recebeu uma porção igual. Ninguém recebeu uma porção maior do que a outra. Ninguém recebeu uma porção inferior que a outra. Todo mundo recebeu igual. O que diferencia um de nós aqui? O que diferencia é o quanto nós elevamos, esticamos esta fé. É por isso que existem pessoas que sobressaem sobre as outras. Essas pessoas, quando elas sobressaem a um grupo determinado, seja de cidade, seja de igreja, seja de nação, é porque elas estão elevando a fé delas. E aí algumas pessoas até se levantam contra essas pessoas, porque elas começam a se tornar destaque, começam a se tornar diferenciadas. Mas o que elas estão fazendo? Elas não estão dando papo, elas não estão dando atenção para a fofoca, elas não estão dando atenção para o que está passando na televisão, elas não estão dando atenção para o WhatsApp, para o Facebook, elas não estão dando atenção para aquilo que o mundo está sendo inserido aonde? No mundo. Elas estão dando atenção para a palavra de Deus. E quando elas dão atenção para essa palavra, coisas sobrenaturais acontecem. Eu sempre digo e repito onde eu passo que nós vivemos em uma instituição que é a igreja, que ela só avança. A igreja só avança. Começou com 12, hoje nós somos milhões. Estamos em praticamente todas as nações. E o que nós vamos fazer? Vamos parar? Vamos ficar parados? Não, nós vamos avançar conforme a palavra dele diz que nós devemos avançar. Avançar dia após dia, dia após dia. E aí as coisas vão ocorrendo em nossas vidas. Quando nós meditamos e praticamos o que aqui está escrito, amém? Ele vem dizendo, repartiu a cada um, né? E aí vamos dar um pulinho lá no livro de Hebreus. Oh, Deus maravilhoso! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Se a gente não estiver bem ligado no que está ocorrendo, a gente pensa que é a nossa mente que está falando. Mas Deus, Ele sempre vai falar conosco por meio da onde? Do nosso espírito, amém? E aí, se a gente está firmado na palavra, se a gente está firmado nesta palavra, e eu vou sair agora do livro, vou dar um pulo aqui em Hebreus 4. Se estivermos firmados na palavra, nós saberemos quando é o Espírito que está falando e quando é a nossa mente que está tentando nos confundir. E como saber que é Deus falando conosco? Precisamos entender que Deus é o quê? Deus é Espírito. E se Deus é um Espírito, Ele vai falar conosco por meio de quê? Do nosso Espírito. Desta forma nós temos a direção. Desta forma nós temos a segurança de que aquela decisão vai ser a decisão correta. No capítulo 4 de Hebreus, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu vou parar aqui. Ele está dizendo que é viva. Essa palavra é viva, ela traz vida. Ela te direciona para a vida, para as situações da vida. E o que eu entendo que é viva, eu entendo que está em constante movimentação. Essa palavra, ela se movimenta. Essa palavra, ela produz resultado aonde? No nosso espírito. Então, se ele está dizendo que que a palavra de Deus é viva e eficaz, ele segue dizendo: e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Era isso que eu estava falando agora há pouco. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. É Deus falando? Não, é minha mente. Então se aquieta minha alma. Aquieta-te minha alma. Vamos fazer conforme Davi falava. Aquieta-te minha alma e vamos dar o quê? Vamos dar lugar para o Espírito, pois é assim que nosso Pai vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Lá em Hebreus, vou seguir o texto. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir. Olha só, essa palavra ela é apta para discernir
os pensamentos e propósitos do coração. Todas as vezes que a Bíblia se refere a coração, não está falando desse órgão que está batendo aqui dentro de nós, amém? Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, ela se refere ao nosso espírito. O primeiro lugar onde Deus vai falar conosco é onde é na palavra. Por meio da palavra, nós edificamos, nós fazemos essa fé chegar em patamares superiores. No livro de Tiago, ele vem falando um pouquinho mais sobre fé. Capítulo 2 de Tiago, no versículo 14, ele vem dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Porque acaso semelhante fé salva-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual será o proveito disso? O que o texto está dizendo? Aí a gente chega na casa do irmão que está com uma necessidade, uma carência de quê? De alimento, e o texto está referindo. E a gente faz aquela oração linda e maravilhosa, bonita, e vamos embora, cara. Cara, foi muito bom, a bênção foi legal. Mas aí a pessoa continua com o quê? Continua com o fogo. Amém? Então o que ele está falando? Uma fé sem obras, uma fé sem uma ação, ela é morta, ela não vai ter utilidade. Criei, por isso falei. Entendeu? Eu cria e eu profiro a palavra. Eu estou falando aqui hoje porque eu creio. E eu tendo a ação de falar é uma manifestação que da minha fé. Vocês estarem aqui ouvindo é uma manifestação da fé. Eu imagino que ninguém veio para cá obrigado. Amém? Todo mundo veio porque tinha uma palavra para edificar, uma palavra que fala alguma coisa conosco. E essa ação de vir para cá é uma ação que está sendo caracterizada como fé. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me sua fé. E sem as obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. 20. Queres, pois, ficar certo, um homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? O que ele está querendo dizer? A justificação de Abraão, ele creu que alguma coisa ia acontecer. Ele sabia que, poxa, a provisão vai ter que vir de algum lugar, o sacrifício será o meu filho. E aí ele vem dizendo: vês como a fé operante juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou? No versículo 23, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé apenas. Amém? O que ele está dizendo? Esse versículo é muito importante. A justificação, o justo viverá pela fé. Amém? Mas ele está dizendo ali que apenas ter fé não produz um resultado, aquilo já foi dito. Precisamos praticar, precisamos ter uma ação. E no momento que nós temos uma ação, aquela ação de acordar na segunda-feira bem cedo com o currículo na mão e procurar aquele emprego é uma ação de quê? De fé de que você vai conquistar um emprego. Verdade. Aquela ação de buscar uma promoção, de tomar coragem de conversar com seu chefe e, poxa, já estou aqui há 14 anos, há 20 anos, eu queria um aumento. Aquela ação, ela é uma manifestação da sua fé. E essa manifestação produz um resultado. Aleluia. Não, vou ler Tiago 1, no versículo 21. E o texto diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós que é implantada. Amém? Vamos acolher essa palavra que foi dita agora, com mansidão, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Olha só, quem não pratica essa palavra é como um homem que chega de frente para o espelho e daqui a pouco ele sai dali e já esqueceu como ele é, até mesmo a sua aparência. No versículo 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
lei da liberdade, e nela persevera. Olha só a palavra, perseverar. Às vezes a gente tenta uma coisa, não deu certo, desiste. Isso não é fé. Ele está dizendo para perseverar. Perseverar. Aquele que persevera na lei perfeita, na lei da liberdade, persevera, não sendo ouvinte negligente. Não vamos negligenciar o que já foi dito aqui hoje, amém? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Essa é a palavra que nós temos para hoje. Essa é a palavra que é suficiente, meus queridos. A palavra que foi dita, a palavra de Deus, ela é sempre suficiente. Verdade. Amém? Eu creio que houve outros versículos que foi saltando ao coração dos irmãos. Esses versículos foram dados pelo Senhor. E aí a gente pega essa palavra e vamos perseverar. E vamos guardar no mais íntimo do nosso coração, do nosso espírito. E assim nós andaremos em bonança, andaremos em saúde divina, conforme a vontade do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos.